Olá, jovens. Então, hoje vamos ter mais uma oportunidade de estar juntos e aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Para mim é muito bom estar aqui com vocês hoje e eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem muito especial. Uma mensagem que fala como nós podemos participar do reino de Deus a fim de preparar, de nos prepararmos para o retorno de Jesus Cristo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora e essa mensagem ela é muito especial e ela foi compartilhada conosco na conferência geral. Então, ela fala sobre participar a fim de se preparar para o retorno de Cristo. Quem compartilhou essa mensagem foi o elder Stephen D. Shumway, dos 70. E ele começa a mensagem dele com duas perguntas que eu gostaria que vocês ponderassem bastante em seu coração. Vocês já se perguntaram por que somos chamados a fazer coisas no reino de Deus que parecem estar muito além de nossa capacidade? Já pararam para se perguntar por que que nós somos chamados para fazer coisas no reino de Deus que parecem estar realmente muito além daquilo que eu posso fazer? Ponderem também a segunda pergunta que diz: com as demandas da vida, vocês já se perguntaram por que precisamos de chamados na igreja? Por que que nós precisamos ter chamados na igreja? Já se perguntaram sobre isso? Já se perguntaram por que precisamos de um bispo? Por que precisamos de um presidente de coro? Por que precisamos da presidente das moças? Por que precisamos do presidente do coro dos diáconos, do presidente do coro dos sacerdotes, dos mestres, dos assistentes no coro dos sacerdotes? Por que precisamos das presidências de classes das moças? Por que isso é importante? Já pararam para se perguntar por que temos esses chamados na igreja? O Oda Shumway, ele fala o seguinte: os chamados e outras maneiras pelas quais nos envolvemos no serviço de Deus nos preparam de maneira única para nos encontrarmos com o Salvador. Então, é bem interessante isso que ele traz, porque, de fato, os nossos chamados, eles acabam nos envolvendo no serviço de Deus e nos preparando para encontrarmos com o Salvador. É bem interessante que no discurso dele, ele cita algo que o presidente Nelson falou. O presidente Nelson disse o seguinte: agora é o momento para vocês e para mim, de nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o presidente Nelson disse isso, o Espírito me ensinou que, ao participarmos da obra de Deus, nós nos preparamos e preparamos outras pessoas para o retorno de Cristo. A promessa do Senhor é categórica ao afirmar que os chamados, a ministração, a adoração no templo, seguir inspirações e outras maneiras pelas quais embarcamos na obra de Deus nos preparam de maneira única para nos encontrarmos com o Salvador. Percebem, o quanto isso é importante? O quanto é importante entender que nós temos o privilégio de, ao participar da obra de Deus, nos preparar e preparar outras pessoas para o retorno de Cristo. Vejam que em diversas oportunidades no livro de Doutrina e Convênios, nós vemos o Senhor nos convidando a nos preparar para a segunda vinda dele. Imaginem que isso foi algumas décadas atrás. Algumas revelações têm, com certeza, muito tempo. Imaginem se naquela época, o Senhor já convidava os primeiros santos dessa dispensação a se prepararem para o retorno de Cristo, imagine agora, quão perto ele está. O presidente Nelson tem dito isso de forma muito enfática. Então, os nossos chamados, né, a ministração, a adoração no templo, a inspiração e outras maneiras, né, pelas quais nós embarcamos na obra de Deus, seja muitas vezes servindo uma pessoa, ajudando alguém, ajudando nossos pais em casa, ajudando alguém que está ali com alguma necessidade na rua, tudo isso, por mais simples que possa parecer, nos prepara para nós
para que nós nos encontremos com o Salvador. Então, vamos continuar aqui. Quando dizemos sim a um chamado, estamos dizendo sim a Jesus Cristo. E quando dizemos sim a Cristo, estamos dizendo sim à vida mais abundante possível. Então, assim, quando nosso bispo, quando nossos líderes nos chamam, né, para alguma um chamado específico, ou mesmo para alguma responsabilidade, por menor que ela seja, a limpeza da capela, por exemplo. Quando nós dizemos sim a isso, nós estamos dizendo sim a Jesus Cristo. Porque imaginem, quando as pessoas chegam na capela e encontram a capela limpa, bem cuidada, o Espírito testifica para elas de forma muito mais forte que essas coisas são verdadeiras. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo sim a uma vida mais abundante possível. É o que disse o Alexandre. Ele também diz o seguinte: nós nos envolvemos na obra de Deus não porque Deus precisa de nós, mas porque precisamos de Deus e de suas bênçãos grandiosas. Então, realmente, Deus, ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia realizar a obra dele de qualquer outra forma. Então, nós precisamos dele. Nós precisamos das bênçãos grandiosas que vêm através do serviço. Ele promete: abençoarei todos os que trabalharem em minha vinha com uma grandiosa bênção. E aí o Ada Chama ele fala sobre três princípios bem importantes que ensinam como nossa participação na obra de Deus nos abençoa e nos ajuda a nos prepararmos para nosso encontro com o Salvador. Ele diz: primeiro, ao participarmos, nós progredimos rumo ao propósito de nossa criação. Nós somos criados para quê? Já pararam para pensar sobre isso? Por que eu estou aqui nessa terra? Para que eu fui criado? Percebe que, como filhos de Deus, nós somos criados para ser mais semelhantes a Ele, né? E servir nos ajuda a cumprir esse propósito. Segundo, servir eleva nosso lar e nossa igreja a lugares sagrados, nos quais podemos praticar como viver os convênios. E terceiro, participar da obra de Deus nos ajuda a receber a dádiva da graça de Deus e sentir seu amor maior. Vejam que princípios maravilhosos e especiais. Quando chama e fala, vamos falhar muitas vezes ao nos envolvermos na obra de Deus. Com certeza. Mas Jesus Cristo nos ampara em nossos esforços. Ele gradualmente nos eleva para superarmos nossas falhas, nossos medos e os sentimentos de que nunca seremos suficientes. Quando consagramos nosso precário, porém melhor esforço, Deus o magnifica. Quando nos sacrificamos por Jesus Cristo, ele nos santifica. Esse é o poder transformador da graça de Deus. Quando servimos, crescemos na graça até estarmos preparados para sermos levantados pelo Pai, para comparecermos perante Jesus Cristo. Então, o nosso serviço realmente nos prepara para um dia retornarmos à presença de Deus, para comparecermos perante o Salvador Jesus Cristo. Quando chama e diz: não sei tudo que o Salvador vai me perguntar quando estiver na presença dele. Mas talvez uma das perguntas seja: quem você trouxe com você? Os chamados são dádivas sagradas de um amoroso Pai Celestial para ajudar a trazer outras pessoas conosco a Jesus Cristo. Já pensaram sobre isso? De estar diante do Salvador e ele perguntar: quem você trouxe com você? Pode ser sua família, pode ser um amigo do seminário, pode ser um parente, pode ser alguém que eventualmente você conheça durante o curso da sua vida. Mas o Salvador espera que nós nem não cheguemos à presença dele sozinhos. Ele espera que nós cheguemos acompanhados. Ele espera que nós consigamos levar mais alguém. E o serviço e os nossos chamados, né, e o trabalho no reino de Deus nos ajuda e nos possibilita a trazer outras pessoas a Cristo. E no momento que eu levo outras pessoas a Cristo, eu também sou levado até o Salvador.
E aí vamos continuar com uma experiência bem especial. O Walter Shamoy, ele compartilha a experiência de João. João era um homem que era menos ativo na igreja, e o bispo ele fez uma visita, o bispo foi inspirado a fazer uma visita a ele, e ele desafiou o João a voltar para a igreja e deixar de fumar. João tinha tentado fazer isso por diversas vezes, mas não tinha conseguido. Mas dessa vez ele sentiu uma força especial, algo diferente. E ele então parou de fumar e retornou à igreja. Pouco tempo depois, João então ele é visitado pelo presidente da estaca, que convida João para fazer parte do bispado. Faz esse chamado para ele. E ele pergunta: mas eu vou ter que deixar de assistir meus jogos, né? Os jogos que eu gosto de assistir no domingo? Aí o presidente da estaca disse que sim. E João percebeu que aquilo seria algo difícil para ele. Mas aí o presidente da estaca disse que o Senhor estava chamando ele. Então João respondeu: bem, se for assim, servirei. Então ele percebeu que não era um chamado de um homem, mas era um chamado do Salvador. Um chamado do Salvador para que ele se tornasse mais semelhante a ele através do ato de servir no reino dele. E eu tenho uma pergunta para vocês. Como estou me preparando para os chamados que o Senhor tem para mim? Já pensaram sobre isso? Como vocês têm se preparado para os chamados que o Senhor tem para vocês? Com certeza, o Senhor espera que cada um de nós sirva. E Ele tem chamados especiais que vão utilizar os dons que Ele nos concedeu. Concedeu a mim, concedeu a vocês também. E como eu estou me preparando para os chamados que o Senhor tem para mim? O que vocês têm feito para se preparar? Especialmente, o que têm feito para se preparar para um dia servir como missionários e missionárias? O que vocês fazem no dia a dia que potencializa, que os prepara para ser bons missionários e para servir nos chamados que vocês têm como ministradores, como presidentes de coro ou de classes, como consultores, como missionários de ala, de ramo, de estaca, de distrito? Pensem, o que vocês têm feito para se preparar para esses chamados? Quando a chama e fala, se Cristo estivesse aqui fisicamente, ele visitaria os doentes e ensinaria na escola dominical. Ele se sentaria ao lado das moças que estão sofrendo e abençoaria as crianças. Ele poderia realizar sua própria obra, mas ele vive esses princípios, mas ele vive esse princípio de nos permitir agir e aprender. Por isso, ele nos envia em seu lugar. Então, Cristo poderia fazer tudo, servir os doentes, ajudar quem precisa, ensinar na escola dominical, mas ele espera e nos convida e nos permite agir e nos convida, né, a aprender agindo no lugar dele. Porque ele nos ama, porque ele espera que nós cresçamos. Ele continua dizendo: ao buscarmos sinceramente representar o Salvador, tornamos-nos mais semelhantes a ele. Essa é a melhor preparação para o momento sagrado em que cada um de nós ajoelhará e confessará que Jesus é o Cristo. Então, percebam que o Salvador, ele espera, sinceramente, né, que nós tornemos mais semelhantes a ele. E a melhor preparação para isso é realmente servir, né? Até que, em determinado momento, nós nos apresentaremos perante Ele e confessaremos que Ele é o Cristo. E tem uma citação do Elder Holland que não está nesse discurso, mas que eu achei muito apropriada para toda essa discussão que nós estamos tendo aqui. Ele fala o seguinte, ó, irmãos e irmãs, esta é uma obra divina em andamento, com manifestações e bênçãos abundantes em todas as direções. Portanto, não se aflinjam se de tempos em tempos
Surgirem questões que precisam ser analisadas, compreendidas e resolvidas. Isso será feito. Nessa igreja, o que conhecemos sempre supera o que não conhecemos. E lembrem-se, neste mundo, todos temos que andar pela fé. E ele continua dizendo: por isso, sejam pacientes com as fraquezas humanas, as suas próprias, bem como as daqueles que servem com vocês em uma igreja que é liderada por homens e mulheres voluntários e mortais. Com exceção de seu perfeito filho unigênito, as pessoas imperfeitas sempre foram tudo que Deus teve para usar em sua obra. Por mais que você se sinta imperfeito, você é o que o Senhor Jesus Cristo tem para realizar a obra dele. Isso deve ser terrivelmente frustrante para ele, mas ele sabe lidar com isso e deve nos fazer o mesmo. Quando vocês virem imperfeições, lembrem-se de que a limitação não está na divindade da obra. Essa, com certeza, é uma das grandes evidências de que Deus ele é muito poderoso. Ele consegue fazer a obra dele com pessoas imperfeitas. Imaginem que vocês são um mecânico e vocês têm que consertar um motor de um carro. Só que todas as suas ferramentas estão com defeito. O alicate não consegue cortar muito bem, a chave de fenda ela está um pouquinho desgastada e todas as outras ferramentas apresentam algum tipo de imperfeição. Mas você, por ser um mecânico muito habilidoso, mesmo com as ferramentas muito defeituosas, consegue consertar e deixar o motor em pleno funcionamento, porque você é um excelente profissional. Esse é Deus. Deus é, e Deus e o Senhor Jesus Cristo são perfeitos e excelentes. Eles conseguem fazer a obra dele mesmo tendo ferramentas com tantos defeitos. O fato de você ter imperfeições, dos nossos líderes terem imperfeições, e mesmo assim nós conseguimos trabalhar e servir na obra de Deus, não é uma evidência de que a obra ela é falha, de que ela não é perfeita, mas é uma evidência de que Deus é muito poderoso e mesmo com pessoas imperfeitas, ele consegue executar e fazer a sua obra. Percebem como isso é uma, de fato, uma evidência de que Deus ele é realmente poderoso? Brother Shammai diz o seguinte: quando servirmos para magnificar a Cristo e não a nós mesmos, nosso serviço se torna repleto de alegria. Quando as pessoas saem de nossa aula, de uma reunião, de uma visita de ministração ou de uma atividade, lembrando-se mais de Cristo do que de nós, o trabalho se torna revigorante. Nós não servimos para magnificar nós próprios, mas nós servimos para magnificar o Salvador, porque ele nos deu a chance e oportunidade de servir e assim nos prepararmos para encontrar com ele, levando o máximo de pessoas possível. E aí, quero encerrar minha aula com três perguntas para vocês. Por que somos chamados a fazer coisas no reino de Deus que parecem estar muito além de nossa capacidade? Respondam sobre isso. Por que precisamos de chamados na igreja? E, por fim, como estou me preparando para os chamados que o Senhor tem para mim? Responda essas três perguntas e envie para o seu professor. E vocês vão estar, com certeza, ponderando à luz do que nós falamos aqui toda a magnitude da obra de Deus e o quanto o Senhor espera que nos preparemos para voltar à presença dele. Eu sei que Cristo vive, essa é a sua obra. E quando ele nos chama para nos preparar para um dia encontrarmos com ele. E um dia o veremos face a face. Poderemos prestar contas de como nós o servimos nessa terra, de como nós ajudamos as pessoas que estavam ao nosso redor, quer com chamados formais, quer sem chamado algum. Mas servir no reino dele, servir aos nossos semelhantes, é com certeza aquilo que nos aproxima e nos prepara para um dia voltar na presença dele, encontrar com ele e ver ele face a face e sentir o amor dele por nós. Ele vive e nos ama. Cristo vive. Essa é a sua obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.